Bom dia para todos vocês, bom dia para quem chegou, para quem está chegando. Hoje é segunda-feira, mais um dia e ainda estamos dentro de casa, não é, gente? Mas infelizmente não podemos fazer nada. Ainda não temos uma vacina, né, para nós tomarmos, para evitarmos tudo isso. E a gente acaba se preocupando bastante também, porque antes eram só pessoas desconhecidas que a gente sabia que estava, né, tendo dificuldades com esse novo problema que está tendo, e agora a gente já vê que está próximo de nós, né? E só Deus para nos cuidar, para nos sustentar nesse tempo, né? Porque às vezes a gente acaba ficando preocupada, enquanto tem muitos que não se preocupam, achando que está tudo ok, mas ainda nos preocupamos e confiando em Deus e orando o tempo todo para que tudo isso acabe logo, né? E nós possamos voltar para a escola. Bom, vamos lá. Semana passada, sexta-feira eu expliquei para vocês o adjunto adverbial, lá da página 58 e 59, e a página 60, e hoje nós vamos corrigir ali os exercícios que estão na página 63 até a página 66. 63 a 66. Ok? Já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos. Só recebendo mais algumas pessoas que estão chegando. E eu já vou compartilhar o livro. Certo? Compartilhando com vocês agora o livro, vamos lá. Nesse texto, aqui o que eu havia explicado ontem, ou sexta-feira. Sexta não, né, gente? Segunda-feira eu tive aula com vocês, mas tudo bem. Aí nós temos esse texto do outro lado da janela. Não sei se vocês leram esse texto, ele fala sobre um homem que ele compra uma televisão e aí ele começa a enxergar uma mancha preta, que é aqui como vocês estão vendo. E ali começa com um pontinho preto e aí vai aumentando, né? Até que ele se vê dentro da televisão. É uma coisa bastante louca, né? A imaginação do autor ali foi longe, né? E aí ele troca a primeira televisão que ele comprou, achando que era o problema da televisão, ele chama um técnico e nada resolve para ele o problema. Ele compra outra televisão e continua os mesmos problemas, até que ele se acostuma e ele continua vendo o programa com as partinhas que apareciam ali. Aí ele vê que depois essa mancha preta toma toda a tela e ele se vê lá dentro, não é? Ele se vê dentro da televisão, participando de tudo ali. Bom, mas vamos então agora ali a interpretação do texto e a parte de gramática que nós vamos ver. E olhem só, vocês devem estar percebendo que eu coloquei o meu livro hoje, não é, gente? O meu livro com as respostas e eu vou explicar e vocês vão copiando ali enquanto, né, eu explico ali uma parte eu explico a questão e fica mais fácil para vocês copiarem do que eu ficar ditando e ficar repetindo várias vezes, né, a mesma resposta, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta diz assim: que características de ficção científica podem ser observadas nesse conto, né? Então ali a resposta, ela traz: a narrativa faz referências a meios tecnológicos de comunicação, como a televisão
e apresenta uma dimensão fantasiosa, né? A personagem acaba engolida pelo seu aparelho em uma imagem que se reproduz, pois ela passa a ver a si mesma do outro lado da tela, ok? Então, aqui nós temos a parte de ficção científica, é que a fantasia, né, que nós vimos ali ao lermos o texto, é que o personagem que está assistindo a televisão, ele acaba dentro da televisão depois, ok? Então, eu dou um tempo para vocês copiarem a resposta, e assim que vocês tiverem feito, só me deem um ok para a gente continuar ali na outra questão. Deixa eu só dar uma olhada para ver se está tudo bem. Isso. Ok. Ok, gente. Assim que vocês tiverem terminado, vocês me avisam. Ok, muito bem. Agora, então, vamos para a número 2. O desenrolar da narrativa acompanha a evolução da mancha na tela e as mudanças no comportamento da personagem. Então, como se dá esse processo? De acordo com aquilo que a gente vai lendo no texto, nós vamos percebendo, de acordo com o que eles vão falando, né, que a mancha, inicialmente, ela é pequena e vai se misturando ao que está sendo transmitindo, né? Então, vai ocupando ali um espaço na tela. A personagem que tenta continuar assistindo a televisão, né, a programação ali na televisão, resistindo àquela mancha. Ela vê, aí ela vai resistindo àquilo dali, não vai deixando de lado, né? E fica cada vez mais fascinada com o mistério. Por que será que acontece aquilo dali, né? Então, ela desiste de lutar, não sai mais de casa, se desinteressa pelo que está se passando na TV e dedica atenção ao pequeno programa que se desenrola dentro da mancha, né? Então, esta cresce a ponto de a personagem se ver nela e estar dentro da própria TV olhando para si mesmo. Então, ali no desenrolar da história ali, você vai observando tudo isso que vai acontecendo com essa personagem do texto. Não sei se vocês vão copiar toda a resposta ou se vocês vão ler o texto para depois vocês entenderem bem, né, e fazerem a resposta de vocês, mas isso daqui é para vocês pelo menos terem uma noção do que acontece ali no desenrolar da história, né, da narrativa ali. A mancha um tanto pequena e depois ela vai aumentando bastante. E aí até que ele se vê dentro ali da programação da TV. Ok, gente? Então vamos lá agora para essa outra questão aqui de número 3. Aqui nós já vamos ver a parte de adjunto adverbial, que é o conteúdo que nós explicamos para vocês na semana passada. E então agora nós vamos ver ali o que diz aqui. Releia o período que abre o texto. Ele notava o defeito bem tarde, quando já passara horas vendo os programas. Então, olha, quais segmentos desse período têm valor adverbial? Então, dentro dessa parte do texto que foi retirada, dessa oração aqui, temos palavras que têm valor adverbial, que são advérbios ou adjuntos adverbiais, como nós estamos estudando. E quais circunstâncias são expressas? Nós vamos encontrá-la dentro do texto e dizer qual é a circunstância dela. Então, aqui ele notava defeito bem tarde, né? Aqui nós temos bem, essa palavrinha aqui, um advérbio, e temos o outro aqui, tarde, ok? Então, ali os segmentos tarde e quando já passaram horas vendo os programas, expressam tempo e bem intensidade.
Aqui, quando, né, nós colocamos quando já passara horas vendo os programas. Indica o tempo, ok? Então, primeiro aqui que nós vamos observar, essas duas, tarde e que é um advérbio, e quando já passara horas vendo os programas, é uma locução adverbial, sendo que aqui nós vamos chamar os dois de adjunto adverbial. Os dois indicam uma circunstância de tempo. E o advérbio bem, quando diz assim, ó, ele notar o defeito bem tarde. Aí nós aqui esse advérbio bem indica intensidade, ok? Então vocês vão copiar ou vocês podem grifar dentro do texto, dentro dessa oração aqui, né? Grifar bem, grifar tarde e quando já passar horas vendo os programas. E escrever embaixo quais são as circunstâncias que eles indicam. Ok, gente? Só observando aqui, se vocês não tiverem copiado, vocês me dêem um ok, ou me dêem um alôzinho para que eu possa continuar, tá? Podemos continuar, então, muito bem. Esses adjuntos adverbiais modificam quais termos? Aí nós vamos ver quais palavras, lembrando que o advérbio, a locução adverbial, eles podem modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Então, ali, os segmentos tarde e quando já passaram horas vendo os programas, modificam o verbo notava. Olhem aqui, notava. Notava o quê? Tarde. Notava o quê? Quando já passaram horas vendo os programas. Ok? Então, eles modificam o verbo notava. E bem, aqui temos o advérbio bem, ele vai modificar o outro advérbio que é tarde. Ok? Então, vocês vão colocar ali que tarde e quando já passaram horas vendo os programas, modificam o verbo notava. E o outro, que é o advérbio bem, esses adjuntos adverbiais aqui, modifica o outro advérbio que é tarde. Ok, gente? Anotem que isso daqui é importante para que vocês, né, logo nós vamos ter mais uma avaliaçãozinha para nós fazermos. Certo? Vamos continuar ali, agora na número 4. Ao longo do conto, há uma série de adjuntos adverbiais de tempo. Aqui temos alguns exemplos. No primeiro dia, no segundo, até a meia-noite, meia hora depois, à tarde, nesse dia e etc. Qual é o papel desses adjuntos na construção da narrativa? Por que foi utilizado tantos adjuntos adverbiais de tempo? Então, eles ajudam a construir as relações temporais da narrativa, porque ali, de acordo com o que o rapaz vai falando, o escritor vai falando, ele vai dizendo que começa com uma mancha pequena até quando chegar no final e ele já estar dentro do programa, da televisão ali. Então, isso ajuda a construir as relações temporais da narrativa, possibilitando situar e compreender as ações no tempo, as ações que foram realizadas dentro do tempo em que se passa do momento em que ele começa a ver essa mancha até o final, quando ele se já vê dentro da programação, ok? Por isso foi utilizado vários adjuntos adverbiais de tempo, correto? Aí talvez alguns não consigam entender agora, mas no finalzinho eu deixo, no final da aula nós temos um momento ali que vocês vão, se vocês podem perguntar, né, aquilo que vocês não tenham conseguido entender. Certo, gente? Vamos lá. Agora, aqui na número 5, metaforicamente, esse conto traz uma ideia sobre a relação que as pessoas passam a estabelecer com a televisão.
Que ideia é essa? Explique. Metaforicamente, é aquela figura de linguagem chamada de metáfora, né? Quando é um tipo de comparação sem usar alguns conectivos que indiquem essa comparação. Eu digo sempre que é mais fácil quando você afirma que uma coisa é outra que não tem nada a ver, né? Uma metáfora. Então, aqui, esse conto traz uma ideia sobre a relação que as pessoas passam a estabelecer com a televisão. Que ideia, né? Como que nós vamos explicar isso? Aqui a resposta diz a ideia de que a relação que as pessoas estabelecem é tão forte que, em certos casos, pouco lhes importará o que ou a qualidade do que está sendo transmitido. Então, cria-se assim uma dependência em relação ao meio de comunicação que captura e aprisiona os espectadores. Então, assim, se você observar hoje, você vai falar assim: ah, mas eu não assisto tanto a televisão. Mas você acaba se tornando refém disso dali, por quê? As nossas televisões hoje, elas já têm Netflix, Netflix não, elas contêm a internet, não é? E você, é claro que muitas pessoas acabam preferindo o celular, que tem tudo também, mas na televisão é maior e você tem tudo ali também, você tem internet, você tem YouTube, você tem Netflix, né? Então você acaba se tornando refém, aquilo acaba te aprisionando, ok? Então, por isso que eles estão colocando, né? Qual é essa ideia? A ideia de que, né, as pessoas é muito forte e acaba criando uma dependência de nós, né, seres humanos, com a televisão, com a, a internet principalmente, né, que é conectada à televisão. E você pode conectar o seu celular também à televisão, não é, gente? Se vocês estão copiando ali, me deem um ok. Se vocês não têm entendido, depois nós vamos comentar sobre isso dali. E eu vou dar mais uma olhadinha aqui para ver se está tudo bem. Ok, gente. Se vocês estiverem copiando. Ok, podemos continuar então. Vamos lá para outra página, certo? Aqui nessa outra página, no exercício número 6, releia esta passagem agora quando o programa não era de seu especial interesse. Ele olhava para a mancha, acompanhava as suas bordas, tentava calcular quanto tinha crescido e até onde ia chegar, que está no 5º parágrafo. Que vocábulo desse trecho tem um valor temporal? A palavrinha agora. Agora, quando o programa não era de seu especial interesse. Então, ali, agora traz um adjunto adverbial de tempo, que a circunstância que ele indica é tempo. Ok? E agora a letra B. E que segmento tem valor condicional, que indica uma condição? Então, ali, dentro desse contexto, onde tem valor condicional, quando o programa não era de seu especial interesse. Aqui, ó, quando o programa não era de seu especial interesse. Em que a conjunção quando, ela pode ser substituída pela conjunção se. Agora, se o programa não era do seu interesse, aí indica uma condição, né? Ele olhava para a mancha. Então, qual era a condição dele olhar para a mancha? Né? Se o programa que ele estava assistindo não era de interesse dele, correto? Eu gostaria que vocês colocassem isso, né? Grifassem ou copiassem essa parte aqui, quando o programa não era de seu especial interesse, e colocar que a conjunção quando ela pode ser substituída pela conjunção
C. Ali indica essa condição. Ok? Vamos lá agora aqui para número 7. Indique as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais destacados. A mancha não estava na frente. Na frente indica lugar, né? Ele estava ali na frente, é o lugar onde estava. Letra B. Aos poucos desistiu de lutar contra a mancha. Aos poucos é o modo que ele estava desistindo de lutar com a mancha, ok? Então aqui esse adjunto adverbial indica modo. Letra C. Estava aprendendo a conviver com ela. Com ela é a companhia, certo? Ele estava convivendo com a mancha ali na tela da TV, então a companhia. E a letra D, ficou algumas horas na cama. Algumas horas está indicando o tempo, algumas horas que ele passou em frente à TV. E a letra E, agora, bem maior, bem maior. Geralmente, quando a gente fala no adjunto adverbial bem, nós imaginamos que seja de modo. Mas aqui, quando você diz nessa expressão, agora bem maior, ou seja, agora muito maior. Então, o bem aqui foi utilizado no significado de muito, por isso ele indica intensidade, certo? Então, ali na frente, lugar, aos poucos, modo, com ela, companhia, algumas horas, tempo e bem, intensidade. Ok? Vamos lá para o número 8. Observe esse trecho. Quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem, percebeu que só via também os programas pela metade. Que segmento tem um valor temporal? Aqui no início, quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem. Observem que aqui, quando ele tem valor temporal, na que nós vimos anterior aqui, quando ele pode ser substituída pela conjunção se, mas nesse caso aqui, quando ele se deu conta, ou seja, o tempo que ele passou ali observando, então ele se deu conta, por isso que aqui, quando ele é um adjunto adverbial, certo? A que verbo esse segmento se relaciona? Quando você lê todo esse termo, quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem, percebeu. Todo esse termo aqui está referindo-se a percebeu. Você diz quando ele percebeu. Quando percebeu. Então, esse adjunto adverbial está referindo-se ao verbo percebeu. Correto? Vamos agora ali na número 9. Observe no texto o emprego dos adjuntos adverbiais. Inutilmente, está no quarto parágrafo, e facilmente, que está no último parágrafo. Qual é a função deles no contexto em que eles aparecem? Os dois adjuntos adverbiais, né, dentro do contexto, não vou voltar agora lá no livro, mas eu estou com ele aqui na mão. Então, ali o primeiro, né, inutilmente, está no quarto parágrafo. Ele já mudara a televisão de lugar, comprara filtros especiais inutilmente. Então, ali, inutilmente está mostrando, deixa eu ver o outro aqui, e facilmente. Inutilmente está ali de acordo com o texto, né? Ele já mudara a televisão de lugar, comprara filtros especiais inutilmente. É o modo, certo? Então, o outro ali está no último parágrafo. É a palavra facilmente. O último parágrafo é enorme. Deixa eu achar aqui onde ele está. Facilmente, é isso. Então, ali no último parágrafo, assim, poderia reconhecê-lo facilmente
Era ele próprio. Facilmente ali, então, indica o modo como ele reconheceu, tá? Então, nesses dois segmentos ali, de dentro do texto, observando o contexto em si, tanto inutilmente quanto facilmente, eles indicam modo e modificam os verbos mudar, comprar e reconhecer, certo? Então, podem anotar ali. Eu não vou retornar aqui agora ao texto, mas vocês podem colocar os dois adjuntos adverbiais, indicam modo, né? E o primeiro modifica o verbo mudar, comprar, que é o inutilmente, e o facilmente modifica o verbo reconhecer. Ok? Agora vamos aqui a número 10. No último parágrafo, o narrador parece demonstrar a incredulidade com que se passa na narrativa. Como isso é expresso no texto? Ele mostra-se incrédulo, né, com aquilo que está acontecendo com ele. Então, ali no último parágrafo, para expressar as dúvidas e a incredulidade do narrador, são utilizadas as reticências, né? Porque postergam o anúncio da situação absurda, revelam o espanto do narrador ante a situação relatada, né? Que o narrador ele é onisciente, mas parece nem acreditar no quanto é espantosa essa narrativa dele saber que está sendo engolido pela televisão aos poucos. Além disso, ocorrem diversas repetições que expressam essa incerteza no que está sendo narrado e as tentativas de reformulação para tentar se aproximar da ideia. Ok? É um pouco extensa essa questão. Não sei se vocês vão conseguir copiar tudo. Ou se eu já posso continuar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Certo? Podemos continuar ali. Só me dê um ok na tela para que eu possa continuar. Muito bem. Ok, gente, vamos lá agora ali na... Ah, sim, sim. Eu aguardo vocês copiarem também. Vão estudando, depois vão lendo esse capítulo para vocês entenderem bem. É bastante fácil, não é difícil. E para vocês se familiarizarem mais, lembrarem bem dos adjuntos adnominais. Ah, tudo bem. Sem problemas, Natan. Ok? Mas não tem problema, eu aguardo um pouquinho ali, enquanto vocês estão terminando. Deixa eu só voltar, eu só vou voltar a tela aqui um minutinho, gente. Eu já volto, eu já compartilho novamente.